e muitos deles, a maioria deles, talvez se convertam. Então, o remanescente, aqueles que estiverem vivos, evidentemente, durante esse tempo. Agora, a porta neste momento, a porta da graça, está aberta a todos que aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tanto judeus como a Bíblia divide os povos em judeus, gregos, gentios. Então, nós podemos, todos nós, sermos salvos através da fé em Jesus Cristo. E é pela graça de Deus, é oferecido a todos gratuitamente. Agora, é preciso passar por Jesus Cristo. Então, se eles passarem, são salvos também. Mas é evidente que são raríssimas as conversões entre os judeus nos tempos de hoje. Mas aquele que estiver vivo, em todo o tempo, ele tem oportunidade. Enquanto estiver vivo, tem oportunidade. Então, o que Paulo fala diz aqui em Romanos? Ele pega uma profecia direcionada a Israel. Na verdade, são 3 aqui citadas. 2 por Oséias e 1 por Isaías. E ele pega e se aplica aos gentios, ou seja, a nós. E ele diz então que aqueles que foram chamados, que não eram povo de Deus, de repente passam a ser povo de Deus. Aqueles que estavam debaixo de maldição, de repente recebem a bênção. Aqueles que estavam condenados, de repente é que são perdoados, que são salvos. Já Israel, que tinha toda a primazia, a oportunidade, não quis, rejeitou, então perdeu. Então veja só que ele faz uma aplicação da profecia que era exclusiva para Israel, ele faz para nós, os gentios. Então é isso que nós vamos estudar. Hoje nós vamos ver aí mais detalhes dentro disso, dentro do questionário que nós fazemos toda semana. Esse questionário ajuda o professor da aula e esse questionário ajuda para que o aluno leia e estude a revista, coisa rara hoje em dia. Então os alunos precisam tomar essa decisão de, ao adquirir a revista, tenham a consciência de que essa revista deve ser lida, deve ser estudada, que essa revista é importante para o conhecimento bíblico. São pessoas inspiradas pelo Espírito Santo que escreveram isso aqui, foram levadas, direcionadas pelo Espírito Santo, no caso do nosso trimestre, o pastor Ezequias Soares, tendo aí como consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto. Então, e outros irmãos que ajudam aqui na confecção das revistas. Então nós temos que estudar, temos que nos dedicar ao estudo da palavra de Deus, temos que nos interessar por isso. E uma maneira de fazer isso é respondendo então ao questionário. O professor, se ele puder, tirar uma cópia desse questionário, ele passa para os alunos, aí na sexta-feira ou no sábado, pode ser distribuído, e o aluno então vai dar uma lidinha ali na revista e responder. É muito fácil de responder. Os questionários são facílimos de responder, basta dar uma lidinha na revista que já dá para responder. Então, faça isso, incentive o seu aluno a ler a revista da Escola Bíblica Dominical, para que ele vá para a aula e aprenda, ele possa tirar suas dúvidas com o professor. E o professor pode usar esse questionário para então ministrar a aula, e será uma aula bem melhor, bem mais participativa. A Escola Bíblica Dominical é uma escola para que as pessoas aprendam realmente a palavra de Deus. Não é apenas para a pessoa ficar lendo a revista para os outros. O professor ficar só lendo, os alunos vão só ouvir aquilo ali, não vai ouvir uma explicação e não vão compreender. Então eles precisam compreender aquilo que leram em casa, que agora o professor está explicando. Então o professor leva um resumo, no caso pode levar o questionário, e a lição será mais bem entendida, compreendida, absorvida. Então nós temos que fazer todo o possível para que a palavra de Deus penetre no íntimo, que seja uma revelação para as pessoas. Assim ela fará o efeito desejado.
Vamos aí então, vamos passar por cada ponto aí do nosso questionário. Vamos começar então aí com o nosso texto áudio. Primeira pergunta aí que é para completar. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Então nós vemos aí que Jesus explicando então aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús. Ele começou desde Moisés falando sobre o profeta que viria após Moisés. Moisés mesmo falou sobre esse profeta. Diz que todos deveriam ouvir. Quem não ouvisse seria amaldiçoado, perderia aí a oportunidade de salvação, né? Quem não quisesse esse profeta que viria, e era Jesus. E desde então de Moisés até aqueles dias ali, Jesus então passou pelos escritos dos profetas, o que estava escrito a respeito dele mesmo, e explicou a esses discípulos. Depois vamos ver, número 2, verdade prática. Complete. Embora sejam classificados em maiores e menores, os profetas do Antigo Testamento foram todos de igual modo inspirados, verbal e plenariamente pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse negócio de profeta maior, menor, não é porque um é melhor do que o outro. Mas um escreveu mais e outro menos. Mas todos foram inspirados pelo Espírito Santo. Tanto vinha a revelação para o profeta, falado por Deus, falado diretamente com o povo, ou então por exemplos na vida do profeta que queriam dizer alguma coisa para o povo, mostrar alguma coisa. Mas todos eles inspirados pelo Espírito Santo. Então eles não inventaram isso, não criaram isso do nada ou da cabeça deles, nada disso. Sempre inspirados pelo Espírito Santo, orientados pelo Espírito Santo. Vamos então para a nossa introdução. Pergunta 3. Quais profetas têm a mesma autoridade divina e igualmente falaram em nome do Senhor? Então, tanto os pré-clássicos como os clássicos. Então aí não há distinção. Tanto aqueles que não escreveram como aqueles que escreveram têm a mesma autoridade divina, receberam a unção do Espírito Santo, né? Tanto uns como os outros. Então foram inspirados pelo Espírito Santo, falaram, né? E Deus usou em tremendos milagres e tal. E não tem aí distinção na Bíblia de falar esse aqui era melhor do que esse. A não ser um que Jesus destaca, que é o último dos profetas, João Batista. E Jesus diz que dentre os filhos de mulher, dentre os homens, não nasceu outro superior a João Batista. Por quê? Porque os outros profetas profetizaram a respeito da sua vinda, mas não viram esse cumprimento. João Batista não. João Batista profetizou a respeito de Jesus, falou da vinda de Jesus, e ele viu o cumprimento dessa profecia dele e do cumprimento das profecias dos profetas passados. Ele viu, ele tocou, ele pegou no verbo da vida, em Jesus. Ele esteve ali, batizou Jesus nas águas, ouviu Jesus falar. Então, ele era superior aos outros nesse ponto. Ele teve a oportunidade de conhecer o cumprimento das profecias, tanto dos outros como dele próprio, que começou ali falando da vinda do Salvador, e ele viu esse Salvador, esteve com ele. Número 4. Quem são os profetas chamados clássicos? Então, são os profetas literários, divididos em dois grupos, maiores e menores. Então, não clássicos ou pré-clássicos. O que são? Aqueles que não escreveram. E agora, os clássicos, quem são? Aqueles que escreveram. Agora, existe aí então uma divisão em dois grupos dos que escreveram. Os que escreveram muito e os que escreveram menos. Então, essa é a divisão. Parte 1. Oséias, o profeta menor. Então, pergunta 5. Em que consistia exatamente a Bíblia dos tempos do Novo Testamento? Então, no que hoje conhecemos como o Antigo Testamento. Então, assim que se iniciou o Novo Testamento,
Ou seja, após a morte e ressurreição de Jesus e o Evangelho começou a ser pregado, o que era conhecido, o que existia de Bíblia? Então só o Antigo Testamento.